Quem pensa enriquece. Capítulo 6. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. Sexto passo para a riqueza. Você aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de desejo e que o desejo é levado para a oficina da imaginação na primeira etapa de sua jornada, onde são criados e organizados os planos para a sua transição. No capítulo 1, você foi instruído a tomar 6 atitudes práticas e definidas como o primeiro movimento na tradução do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Uma dessas atitudes é a formação de um plano ou planos práticos pelos quais a transformação possa ser feita. Agora você vai aprender como criar planos práticos. Alia-se a um grupo de tantas pessoas quantas sejam necessárias para a criação e execução de seu plano ou planos de acumulação de dinheiro usando o princípio do Mastermind, descrito em um capítulo mais adiante. O cumprimento dessa instrução é absolutamente essencial, não a negligencie. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação. Ninguém trabalhará indefinidamente sem algum tipo de compensação. Nenhuma pessoa inteligente solicita ou espera que outra trabalhe sem remuneração adequada, ainda que nem sempre a compensação seja em forma de dinheiro. Organize reuniões com os membros do grupo de Mastermind pelo menos 2 vezes por semana e com maior frequência, se possível, até que vocês aperfeiçoem em conjunto o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros do grupo de Mastermind. Se você não seguir essa instrução ao pé da letra, vai deparar com fracasso. O Mastermind não pode existir onde a perfeita harmonia não prevalece. Lembre-se do seguinte: primeiro, você está envolvido em um empreendimento de grande importância para você. Para ter certeza do sucesso, deve ter planos impecáveis. Segundo, você deve ter a vantagem da experiência, educação, aptidão natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todas as pessoas que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, aptidão natural e conhecimento suficiente para garantir o acúmulo de grande fortuna sem a cooperação de outros. Todo plano que você adota em seu esforço para acumular riqueza deve ser uma criação conjunta de todos os membros do seu grupo de Mastermind. Você pode criar os próprios planos no todo ou em parte, mas certifique-se de que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança de Mastermind. Se o primeiro plano que você adotar não for bem sucedido, substitua-o por um novo. Se o novo plano falhar, substitua por outro e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. É bem aqui o ponto em que a maioria das pessoas se depara com fracasso, devido à falta de persistência na criação de novos planos para substituir os que fracassam. O homem mais inteligente deste mundo não obtém êxito em acumular dinheiro, nem em qualquer outro empreendimento, sem planos práticos e viáveis. Apenas mantenha esse fato em mente e lembre-se de que, quando seus planos falham, a derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos não eram sólidos. Monte outros planos, recomece tudo de novo. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Ou seja, encontrou a derrota temporária 10.000 vezes antes que seus esforços fossem coroados de sucesso. Derrota temporária deve significar apenas uma coisa: o conhecimento inequívoco de que há algo de errado com seu plano. Milhões de homens passam a vida na miséria e na pobreza porque não têm um plano sólido para acumular fortuna. Henry Ford acumulou uma fortuna não por causa de sua mente superior, mas porque adotou e seguiu um plano que se mostrou sólido. É possível apontar 1000 homens,
todos com educação melhor que a de Ford, mas todos vivendo na pobreza porque não tem o plano certo para acumular dinheiro. Sua conquista não pode ser maior do que a solidez dos seus planos. Pode parecer uma afirmação axiomática, mas é verdade. Samuel Insull perdeu sua fortuna de mais de 100 milhões de dólares. A fortuna de Insull fora construída com planos sólidos. A depressão econômica forçou Insull a mudar os planos. A mudança trouxe derrota temporária porque os novos planos não eram sólidos. Insull agora é um homem idoso, por isso pode aceitar o fracasso em vez de uma derrota temporária. Porém, se sua experiência for de fracasso, será porque não tem o fogo da persistência para refazer seus planos. Ninguém jamais está acabado até desistir na própria mente. Esse fato será repetido muitas vezes porque é muito fácil se dar por vencido ao primeiro sinal de derrota. James J. Hill teve uma derrota temporária quando tentou levantar o capital necessário para construir uma ferrovia do leste para o oeste, mas transformou a derrota em vitória por meio de novos planos. Henry Ford encarou derrotas temporárias não apenas no início da carreira automobilística, mas também depois de bastante avançado na trajetória rumo ao topo. Ele criou novos planos e seguiu em frente até a vitória financeira. Vemos homens que acumularam grande fortuna, mas no geral reconhecemos apenas seu triunfo, ignorando as derrotas temporárias que tiveram que superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor sensato desta filosofia pode esperar acumular uma fortuna sem experimentar derrota temporária. Quando a derrota chegar, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos. Refaça-os e zarpe mais uma vez rumo ao objetivo cobiçado. Se você desiste antes de o objetivo ser alcançado, você é um desistente. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Pegue essa frase, escreva em um pedaço de papel em letras graúdas e coloque o papel onde o enxergue todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de Mastermind, tente selecionar aqueles que não levam a derrota a sério. Algumas pessoas, tolamente, acreditam que apenas dinheiro pode fazer dinheiro. Não é verdade. O desejo transmutado em seu equivalente monetário, mediante os princípios aqui enunciados, é o meio pelo qual o dinheiro é feito. Dinheiro por si só não passa de matéria inerte. Não pode se mover, pensar ou falar, mas pode ouvir quando alguém que o deseja pede para que ele venha. Planejamento da venda de serviços. O restante deste capítulo é dedicado à descrição de formas de anunciar serviços pessoais. As informações aqui transmitidas serão de ajuda prática para qualquer pessoa que tenha qualquer forma de serviço pessoal para oferecer, mas serão de inestimável benefício para aqueles que aspiram à liderança em suas ocupações. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento projetado para acumular riqueza. Aqui serão encontradas instruções detalhadas para quem deve começar o acúmulo de riqueza com a venda de serviços pessoais. Deve ser encorajador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram na forma de compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias. O que mais alguém que não possui bens teria para dar em troca de riquezas, exceto ideias e serviços pessoais? Em termos gerais, existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo é conhecido como líder e o outro como seguidor. Decida desde o início se você pretende se tornar um líder em seu trabalho ou permanecer um seguidor. A diferença de remuneração é enorme. O seguidor não pode esperar a compensação a que um líder tem direito. Ainda assim, muitos seguidores cometem o erro de esperar tal pagamento. Não é desgraça ser um seguidor. Por outro lado, não há mérito em permanecer um seguidor. A maioria dos grandes líderes começou na condição de seguidor. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções,
O homem que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. O homem que consegue seguir um líder de modo mais eficiente é, em geral, o que se desenvolve mais rapidamente na liderança. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimento do líder. Os principais atributos da liderança. Os seguintes fatores são importantes na liderança. Primeiro, coragem inabalável, baseada no conhecimento de si mesmo e de sua ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que carece de autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por um líder desses por muito tempo. Número 2. Autocontrole. O homem que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. O autocontrole é um exemplo poderoso para os seguidores que os mais inteligentes imitarão. Número 3. Senso de justiça aguçado. Sem isso, nenhum líder pode comandar e conservar o respeito de seus seguidores. Quarto, firmeza de decisão. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se garante. Ele não pode liderar outros com sucesso. Número 5. Definição de planos. O líder de sucesso deve planejar seu trabalho e trabalhar conforme seu plano. Um líder que atua por achismo, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme, mas cedo ou mais tarde vai acabar nos rochedos. Número 6. Hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de que o líder esteja disposto a fazer mais do que aquilo que exige de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa desleixada e negligente pode se tornar líder de sucesso. Liderança exige respeito. Os seguidores não vão respeitar um líder que não tem uma nota alta em todos os fatores da personalidade agradável. Número 8. Simpatia e compreensão. O líder de sucesso deve ser compreensível com seus seguidores. Além disso, deve entendê-los e seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. Liderança bem-sucedida exige domínio dos detalhes da posição de líder. 10. Disposição para assumir plena responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências de seus seguidores. Se tentar se esquivar dessa responsabilidade, não permanecerá líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Número 11. Cooperação. O líder de sucesso deve entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder. E poder exige cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, e de longe a mais eficaz, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e sem a simpatia dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não consegue perdurar. A queda e o desaparecimento de ditadores e reis são significativos. Isso mostra que as pessoas não seguirão indefinidamente uma liderança forçada. O mundo acabou de entrar em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores, que muito claramente exige novos líderes e um novo estilo de liderança nos negócios e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola de liderança pela força devem adquirir um entendimento do novo estilo de liderança pela cooperação ou ser relegados à categoria de seguidores. Não há outra saída. A relação de empregador e empregado ou de líder e seguidor será de cooperação mútua no futuro, baseada em uma divisão equitativa dos lucros dos negócios. No futuro, o relacionamento entre empregador e empregado será mais como uma parceria. Napoleão, o Kaiser Guilherme da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Espanha foram exemplos de liderança pela força. A liderança deles passou.
Sem muita dificuldade, pode-se apontar os protótipos desses ex-líderes entre lideranças empresariais, financeiras e trabalhistas da América que foram destronadas ou estão a caminho da queda. A liderança por consenso dos seguidores é o único estilo que pode durar. Os homens podem seguir temporariamente a liderança forçada, mas não o farão de bom grado. O novo estilo de liderança vai abranger os 11 fatores descritos neste capítulo, além de outros. O homem que faz desses fatores a base de sua liderança encontrará oportunidades abundantes para liderar em qualquer ocupação. A depressão foi prolongada em grande parte porque o mundo carecia do novo estilo de liderança. No final da depressão, a demanda por líderes competentes para aplicar os novos métodos de liderança excedeu em muito a oferta. Alguns líderes do velho tipo vão se reformular e se adaptar ao novo estilo de liderança, mas de modo geral, o mundo terá que procurar sangue novo para a sua liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 principais causas de fracasso na liderança. Vejamos agora as principais falhas dos líderes que fracassam. Por que é tão essencial saber o que não fazer quanto saber o que fazer? Número 1. Incapacidade de organizar detalhes. A liderança eficiente exige capacidade de organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder genuíno está ocupado demais para fazer qualquer coisa que seja exigida de sua condição de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está muito ocupado para mudar seus planos ou dar atenção a qualquer emergência, ele admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve ser o mestre de todos os detalhes relacionados com a sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de delegar detalhes a assessores capazes. Número 2. Incapacidade de prestar serviço humilde. Quando a ocasião exige, líderes verdadeiramente grandes mostram-se dispostos a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outrem para realizar. O maior dentre vós será vosso servo. É uma verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. Número 3. Expectativa de pagamento pelo que sabe, em vez de pelo que faz com o que sabe. O mundo não paga aos homens pelo que eles sabem, paga pelo que eles fazem ou induzem outros a fazer. Número 4. Medo da competição dos seguidores. É quase certo que o líder que teme que um de seus seguidores possa tomar sua posição vai ver esse medo se concretizar mais cedo ou mais tarde. O líder capaz treina substitutos a quem pode delegar à vontade qualquer um dos detalhes de sua posição. Apenas dessa maneira, um líder pode se multiplicar e se preparar para estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que os homens recebem mais remuneração por sua capacidade de fazer os outros agirem do que poderiam ganhar com o próprio esforço. Graças ao seu conhecimento do trabalho e ao magnetismo de sua personalidade, um líder eficiente pode aumentar em muito a eficiência dos outros e induzi-los a prestar mais e melhor serviço do que conseguiriam sem a sua ajuda. Número 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos pelos quais guie os seguidores com eficiência. Número 6. Egoísmo. O líder que reivindica toda a honra pelo trabalho dos seguidores com certeza vai deparar com ressentimento. O líder realmente grande não reivindica honras. Ele se contenta em ver as honras quando existem, ir para seus seguidores, porque sabe que a maioria dos homens trabalhará mais por elogios e reconhecimento do que por dinheiro apenas.
Número 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder desregrado. Além disso, a intemperança em qualquer uma de suas várias formas destrói a resistência e a vitalidade de todos os que se entregam a ela. Número 8. Deslealdade. Talvez devesse estar no topo da lista. O líder que não é leal àqueles de sua confiança e a seus associados, aos que estão acima e abaixo dele, não consegue manter sua liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como sendo menos que o pó da terra e faz cair sobre ela o merecido desprezo. Falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as esferas da vida. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera incentivando, não tentando incutir medo no coração dos seguidores. O líder que tenta impressionar os seguidores com sua autoridade entra na categoria de liderança pela força. Se um líder é líder de verdade, não precisa divulgar o fato a não ser por sua conduta, sua simpatia, compreensão, justiça e a demonstração de que conhece seu trabalho. Número 10. ênfase no título. O líder competente não precisa de um título para garantir o respeito dos seguidores. Um homem que dá muito valor a seu título geralmente tem pouca coisa além disso para enfatizar. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que desejem entrar, e seu local de trabalho é livre de formalidade ou ostentação. Essas são algumas das causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma é suficiente para induzir o fracasso. Se você aspira à liderança, estude a lista com cuidado e certifique-se de que ela está livre destas falhas. Alguns campos férteis onde é necessária a nova liderança. Antes de encerrar este capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis onde houve um declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar abundância de oportunidades. Na política, há uma demanda das mais insistentes por novos líderes, demanda indicativa nada menos do que uma emergência. Ao que parece, a maioria dos políticos se tornaram vigaristas legalizados de alto nível, aumentaram os impostos e perverteram os sistemas industrial e empresarial até as pessoas não suportarem mais o fardo. O setor bancário está passando por uma reforma. Os líderes nesse campo perderam quase que inteiramente a confiança do público. Os banqueiros já sentiram a necessidade de reforma e a iniciaram. A indústria pede novos líderes. O velho tipo pensava e se movia em termos de dividendos, em vez de pensar e se mover em termos de equações humanas. O futuro líder da indústria deve se considerar quase um funcionário público cujo dever é administrar seu empreendimento de tal maneira que não sobrecarregue nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos. A exploração dos trabalhadores é coisa do passado. Que o homem que aspira à liderança no campo empresarial, industrial e sindical se lembre disso. O líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais do presente, e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda não nascido. Nas áreas do direito, da medicina e da educação, um novo estilo de liderança e, até certo ponto, de novos líderes se tornará uma necessidade. Isso é especialmente válido na educação. No futuro, o líder nesse campo deve encontrar maneiras de ensinar as pessoas como aplicar o conhecimento recebido na escola. Deve lidar mais com a prática e menos com a teoria. Novos líderes serão necessários no campo do jornalismo. Para serem conduzidos com sucesso, os jornais do futuro devem se divorciar dos privilégios especiais e ficar livres do subsídio da publicidade. Devem deixar de ser órfãos de propaganda dos interesses que apadrinham os espaços publicitários.
Jornais que publicam escândalos e imagens obscenas acabarão seguindo o caminho de todas as forças que aviltam a mente humana. Esses são apenas alguns campos em que as oportunidades para novos líderes e um novo estilo de liderança estão disponíveis no momento. O mundo está passando por várias transformações. Isso significa que os setores que promovem mudanças nos hábitos humanos devem se adaptar às mudanças. Os campos aqui citados são os que, mais do que quaisquer outros, determinam os rumos da civilização. Quando e como se candidatar a um cargo? As informações aqui descritas são resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a comercializar seus serviços de modo efetivo. Podem, portanto, ser consideradas informações sólidas e práticas. Meios pelos quais os serviços podem ser oferecidos. A experiência comprovou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes para reunir compradores e vendedores de serviços pessoais. Número 1. Agências de emprego. Deve-se tomar cuidado para selecionar apenas firmas respeitáveis que possam mostrar registros adequados de obtenção de resultados satisfatórios. Existem relativamente poucas agências desse tipo. Número 2. Publicidade em jornais, publicações especializadas, revistas e rádio. De modo geral, os anúncios classificados são confiáveis para produzir resultados satisfatórios no caso daqueles que se candidatam a auxiliar de escritório ou funções assalariadas comuns. Anúncios publicitários são mais desejáveis no caso daqueles que buscam colocações executivas. A peça deve aparecer na seção do jornal mais provável de chamar a atenção do tipo de empregador procurado. O anúncio deve ser preparado por um especialista que saiba como injetar qualidades de venda suficientes para produzir respostas. Número 3. Cartas pessoais de solicitação direcionadas a firmas ou indivíduos com maior probabilidade de precisar dos serviços oferecidos. As cartas devem sempre ser datilografadas com capricho e assinadas à mão. Deve ser enviado junto com a carta um currículo completo ou um resumo das qualificações do candidato. A carta de candidatura ao cargo e o currículo da experiência ou das qualificações devem ser preparados por um especialista. Veja as instruções sobre as informações a serem fornecidas. Número 4. Solicitação por meio de contatos pessoais. Sempre que possível, o candidato deve procurar abordar possíveis empregadores por meio de algum conhecido em comum. Esse método de abordagem é particularmente vantajoso no caso de quem busca cargos executivos e não deseja dar a impressão de estar se oferecendo. Número 5. Solicitação em pessoa. Em algumas situações, pode ser mais eficaz se o candidato oferecer seus serviços pessoalmente a possíveis empregadores. Nesse caso, deve entregar por escrito uma declaração completa das qualificações para o cargo, pois os possíveis empregadores costumam querer discutir o currículo dos candidatos com os sócios. Informações a fornecer no currículo. O currículo deve ser preparado com o mesmo cuidado com que um advogado prepara o resumo de um caso a ser julgado em tribunal. A menos que o candidato tenha experiência na preparação de currículos, deve consultar um especialista e contratar seus serviços. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que entendem a arte e a psicologia da publicidade para apresentar os méritos de suas mercadorias. Quem tem serviços pessoais à venda deve fazer o mesmo. As seguintes informações devem constar no currículo. Escolaridade. Declare de forma breve, mas clara, seu grau de escolaridade e em quais disciplinas se especializou na escola, citando os motivos para a especialização. Experiência. Se você tem experiência em cargos semelhantes ao que procura, descreva por completo
Coloque nome e endereço de empregadores. Lembre-se de destacar claramente qualquer experiência especial que você tenha e que o habilite a preencher a vaga que procura. Referências. Praticamente todas as empresas desejam saber tudo do histórico e dos antecedentes de candidatos a cargos de responsabilidade. Anexe ao currículo cópias da carta de ex-empregadores, professores com quem você estudou, pessoas proeminentes cujo julgamento seja confiável. Fotografia. Anexe ao currículo uma foto sua recente. Candidate-se a um cargo específico. Evite candidatar-se ao emprego sem descrever exatamente o cargo que procura. Nunca solicite apenas uma vaga. Isso indica que você não tem qualificações especializadas. Indique suas qualificações para o cargo específico ao qual você está se candidatando. Dê detalhes completos sobre o motivo pelo qual você acredita estar qualificado para a posição específica que procura. Esse é o detalhe mais importante de sua solicitação. Vai determinar mais do que qualquer outra coisa a consideração que você receberá. Ofereça-se para um período de teste. Na maioria dos casos, se você estiver determinado a ter o cargo para o qual se candidata, será mais eficaz caso se ofereça para trabalhar por uma semana, um mês ou um período de tempo suficiente para que seu possível empregador julgue seu valor sem pagar. Pode parecer ser uma sugestão radical, mas a experiência comprova que raramente falha em garantir pelo menos um teste. Se você está convicto de suas qualificações, o teste é tudo de que precisa. Aliás, essa oferta indica que você confia em sua capacidade de preencher a vaga que busca. É muito convincente. Caso sua oferta seja aceita e você se saia bem, é mais provável que seja pago pelo período de estágio. Deixe claro que sua oferta é baseada em a sua confiança na capacidade de ocupar o cargo, sua confiança na decisão do empregador potencial de contratá-lo após o teste e sua determinação em ter o cargo que busca. Conhecimento dos negócios de seu possível empregador. Antes de se candidatar a um cargo, faça uma boa pesquisa sobre a empresa para se familiarizar por completo e indique no currículo o conhecimento adquirido sobre o assunto. Isso causará boa impressão, pois indicará que você tem imaginação e interesse verdadeiro pelo cargo que busca. Lembre-se de que quem ganha não é o advogado que mais conhece a lei, mas o que melhor prepara o caso. Se o seu caso for adequadamente preparado e apresentado, mais da metade de sua vitória já estará conquistada desde o início. Não tenha medo de fazer um currículo longo demais. Os empregadores estão tão interessados em comprar os serviços de candidatos qualificados quanto você em garantir o emprego. De fato, o êxito dos empregadores mais bem-sucedidos se deve principalmente à capacidade de selecionar assistentes qualificados. Eles querem todas as informações disponíveis. Lembre-se de outra coisa. Capricho na preparação de seu currículo indicará que você é uma pessoa meticulosa. Ajudei meus clientes a preparar currículos tão impressionantes e fora do comum que resultaram na contratação sem entrevista pessoal. Quando o seu currículo estiver concluído, mande encadernar com esmero por um encadenador experiente e na capa, com letras de um artista gráfico ou tipógrafo, escreva algo semelhante ao seguinte: Currículo de qualificações de Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da Blank Company. Altere a capa sempre que apresentar o currículo. Esse toque pessoal, com certeza, chamará a atenção. Mande datilografar ou mimeografar o currículo no melhor papel que encontrar, encapando-o com papel grosso, usado em capas de livros. A capa deve ser trocada e o nome correto da empresa inserido, caso seja entregue em mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colocada em uma das páginas do currículo. Siga essas instruções à risca, aprimorando-as quando sua imaginação sugerir. Os vendedores de sucesso se arrumam com cuidado. Sabem que a primeira impressão é a que fica. Seu currículo é seu vendedor.
Dê-lhe uma boa roupa para que se destaque em contraste com qualquer coisa que seu possível empregador já tenha visto em termos de pedido de emprego. Se a posição que você busca é algo que vale a pena ter, vale a pena ir atrás com cuidado. Além disso, se você vender ao empregador de modo a impressionar pela originalidade, provavelmente receberá mais dinheiro por seus serviços desde o início do que receberia se pedisse emprego da maneira convencional. Se procurar trabalho por uma agência de publicidade ou uma agência de emprego, peça ao agente que use cópias de seu currículo na comercialização de seus serviços. Isso ajudará a garantir preferência tanto do agente quanto dos possíveis empregadores. Como obter o cargo desejado? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais atalhado. Um pintor adora trabalhar com tintas, um artesão com as mãos, um escritor adora escrever. Aqueles com talentos menos definidos têm preferência por determinado campo dos negócios e da indústria. Se a América fez alguma coisa bem, é oferecer uma gama completa de ocupações, na agricultura, na indústria, no comércio e nas profissões. Decida exatamente o tipo de trabalho que deseja. Se o trabalho ainda não existir, talvez você possa criá-lo. Escolha a empresa ou indivíduo para quem deseja trabalhar. Estude seu possível empregador em termos de políticas, equipe e chances de crescimento. Pela análise de si mesmo, de seus talentos e suas capacidades, defina o que você pode oferecer e planeje meios de proporcionar vantagens, serviços, desenvolvimento, ideias que acredite poder executar com sucesso. Esqueça a ideia de conseguir o emprego. Esqueça se existe ou não uma abertura. Esqueça a rotina habitual do "tem um emprego para mim?". Concentre-se no que você pode dar. Depois de ter um plano em mente, contrate um redator experiente para colocá-lo no papel de forma organizada e com todos os detalhes. Apresente o plano à autoridade adequada e ela fará o resto. Toda empresa procura homens que possam dar algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para o homem que tem um plano de ação definido que seja vantajoso para ela. Essa linha de ação pode requerer alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença de renda, crescimento e conquista de reconhecimento economizará anos de trabalho duro com pouco pagamento. Há muitas vantagens, sendo a principal delas o fato de muitas vezes economizar de 1 a 5 anos no alcance da meta escolhida. Toda pessoa que começa ou entra na metade da escada faz isso com planejamento deliberado e cuidadoso, exceto, é claro, o filho do chefe. A nova maneira de oferecer serviços. Empregos agora são parcerias. Homens e mulheres que comercializam seus serviços pensando em vantagens futuras devem reconhecer a estupenda mudança ocorrida no relacionamento empregador-empregado. No futuro, a regra de ouro, e não a lei do ouro, será o fator dominante na comercialização de mercadorias, bem como de serviços pessoais. O futuro relacionamento entre empregadores e empregados será mais da natureza de uma parceria que consiste em empregador, empregado e cliente. Essa nova maneira de comercializar serviços pessoais é chamada de nova por vários motivos. Primeiro, o empregador e o empregado do futuro serão considerados colegas de trabalho cuja atividade será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados faziam permutas visando a melhor barganha possível, sem considerar que, no fim das contas, estavam barganhando à custa da terceira parte envolvida, a clientela a que serviam. A depressão funcionou como um poderoso protesto de um público prejudicado, cujos direitos haviam sido pisoteados de todas as formas por aqueles que clamavam por vantagens e lucros individuais. Quando os escombros da depressão tiverem sido removidos e os negócios estiverem restaurados, empregadores e empregados reconhecerão que não têm mais o privilégio de barganhar à custa daqueles a quem servem. O verdadeiro empregador do futuro será o cliente. E isso deve ser constantemente lembrado por todas as pessoas que procuram comercializar serviços pessoais de maneira eficaz. Quase todas as ferrovias da América estão em dificuldades financeiras.
Quem não se lembra do tempo em que, se o cidadão perguntasse no guichê a hora de partida de um trem, seria rispidamente encaminhado para a tabela de horários em vez de receber as informações em tom educado? As empresas de bondes também passaram por uma mudança. Não faz muito tempo os condutores se orgulhavam de discutir com os passageiros. Muitos trilhos foram removidos e os passageiros viajam de ônibus cujo motorista é a última palavra em boa educação. Em todo o país, os trilhos de bonde estão enferrujados pelo abandono ou foram retirados. Onde quer que os bondes ainda circulem, os passageiros agora podem andar sem discussão e até sinalizar no meio do quarteirão que o motorista fará a gentileza de parar para pegá-los. Quanta mudança! É esse o ponto que estou tentando enfatizar. Os tempos mudaram. Além disso, a mudança se reflete não apenas nos guichês ferroviários e nos bondes, mas também em outras esferas da vida. A política de dane-se o cliente já era. Foi suplantada pela política de atenciosamente a seu serviço, senhor. Os banqueiros aprenderam umas coisinhas durante a rápida mudança ocorrida nos últimos anos. Indelicadeza da parte de um gerente ou atendente de banco é tão rara hoje em dia quanto era frequente há uma década. No passado, alguns banqueiros, nem todos é claro, ostentavam um ar de austeridade que causava calafrios quando alguém pensava em pedir um empréstimo. Os milhares de falências bancárias durante a depressão tiveram o efeito de remover as portas de mogno atrás das quais os banqueiros antes se barricavam. Agora, sentam-se em mesas onde podem ser vistos e abordados à vontade por qualquer depositante ou pessoa que deseje vê-los, e toda a atmosfera do banco é de cortesia e compreensão. Era comum os clientes terem que aguardar em pé no mercado da esquina, enquanto os balconistas passavam o tempo com os amigos e o proprietário terminava de fazer seu depósito bancário antes de serem atendidos. As redes de lojas geridas por homens corteses que fazem de tudo para atender bem, só faltando engraxar os sapatos do cliente, empurraram os antigos comerciantes para trás. O tempo não para. Cortesia e serviço são as palavras de ordem do comércio de hoje e se aplicam de modo mais direto à pessoa que comercializa serviços pessoais do que ao empregador, porque, em última análise, tanto o empregador quanto empregados são contratados pelos clientes que atendem. Se não atendem bem, pagam com a perda do privilégio de atender. Todos nós podemos lembrar do tempo em que o funcionário que lia o medidor do gás batia na porta com força suficiente para derrubá-la. Quando a porta era aberta, ele entrava sem ser convidado, com uma carranca que dizia claramente: "Por que diabos você me deixou esperando?" Tudo isso mudou. O homem do medidor agora se comporta como um cavalheiro. Encantado por estar a seu dispor, senhor. Antes que as empresas de gás soubessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando prejuízos impossíveis de liquidar, os educados vendedores de equipamentos a óleo apareceram e fizeram negócios a rodo. Durante a depressão, passei vários meses na região carbonífera da Pensilvânia estudando as condições que praticamente destruíram a indústria do carvão. Entre várias descobertas muito significativas estava o fato de que a ganância das operadoras e seus empregados era a principal causa da perda de negócios para as empresas e da perda de empregos para os mineiros. Devido à pressão de um grupo de líderes trabalhistas excessivamente zelosos, representando os empregados e a ganância por lucro das operadoras, os negócios minguaram de repente. Empresas e empregados fizeram barganhas de peso, adicionando o custo da negociação ao preço do carvão, até finalmente descobrir que haviam montado um negócio maravilhoso para os fabricantes de equipamentos a óleo e produtores de petróleo. O salário do pecado é a morte. Muita gente leu isso na Bíblia, mas pouca gente descobriu o significado. Hoje, em vários anos, o mundo inteiro ouve à força um sermão que poderia muito bem ser chamado de "Tudo que o homem semear, isso também se fará". Algo tão disseminado e eficiente quanto a depressão não poderia ser uma mera coincidência. Por trás da depressão havia uma causa. Nada acontece sem uma causa. No geral, a causa da depressão é rastreável diretamente
ao hábito mundial de tentar colher sem semear. Isso não significa que a depressão represente uma colheita que o mundo está sendo forçado a colher sem ter semeado. O problema é que o mundo plantou o tipo errado de semente. Qualquer agricultor sabe que não pode semear cardos e colher grãos. Desde o início da Guerra Mundial, as pessoas começaram a plantar as sementes do serviço inadequado em qualidade e quantidade. Quase todo mundo estava envolvido no passatempo de tentar ganhar sem dar. Os exemplos anteriores foram trazidos à atenção de quem comercializa serviços pessoais para mostrar que estamos onde estamos e somos o que somos por causa de nossa conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla negócios, finanças e transporte, esse mesmo princípio controla os indivíduos e determina sua condição econômica. Qual o seu índice QQE? As causas de sucesso efetivo e permanente no comércio de serviços foram claramente descritas. A menos que sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, não é possível comercializar serviços de maneira efetiva e permanente. Toda pessoa deve ser a própria vendedora de seus serviços pessoais. A qualidade e a quantidade de serviço prestado e o espírito com que é prestado determinam em grande medida o valor e a duração do emprego. Para comercializar efetivamente serviços pessoais, o que significa um mercado permanente a preço satisfatório e sob condições agradáveis, é preciso adotar a seguinte fórmula: QQE, qualidade, quantidade e espírito de cooperação adequado, que corresponde à perfeição na arte de vender serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mais, faça de sua aplicação um hábito. Vamos analisar a fórmula para garantir a exata compreensão do que significa. Primeiro, qualidade do serviço refere-se ao cumprimento de todos os detalhes relacionados com o cargo da maneira mais eficiente possível, tendo sempre em mente o objetivo da maior eficiência. Quantidade de serviço deve ser entendida como o hábito de prestar todo o serviço de que é capaz, o tempo todo, com o objetivo de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve mais habilidade em virtude da prática e da experiência. De novo, a ênfase é colocada na palavra hábito. Espírito de serviço significa o hábito da conduta agradável e harmoniosa que induzirá a cooperação de associados e colegas de trabalho. Qualidade e quantidade de serviço adequadas não bastam para manter um mercado permanente para seus serviços. A atitude ou espírito com que você presta serviço é um fator determinante do pagamento que você recebe e da duração do emprego. Andrew Carnegie destacou esse ponto mais do que outros em sua descrição dos fatores que levam ao sucesso na comercialização de serviços pessoais. Ele enfatizou repetidamente a necessidade de conduta harmoniosa. Carnegie frisou que não manteria ninguém que não trabalhasse em espírito de harmonia, não importando quão grande a quantidade ou quão eficiente a qualidade do trabalho prestado. Carnegie insistia em que os homens fossem agradáveis. Para provar que dava grande valor a essa qualidade, permitiu que muitos homens, em conformidade com seus padrões, se tornassem muito ricos. Aqueles que não se encaixaram tiveram que dar espaço para outros. A importância de uma personalidade agradável foi enfatizada por ser um fator que permite prestar serviço no espírito adequado. Se alguém tem uma personalidade agradável e presta serviço em espírito de harmonia, esses ativos costumam compensar deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade de serviço prestado. Nada, no entanto, pode substituir com sucesso uma conduta agradável. O valor de mercado dos seus serviços. A pessoa cuja renda provém inteiramente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante do que quem vende mercadorias e pode-se acrescentar que está sujeita às mesmíssimas regras de conduta que o comerciante de mercadorias. Isso é enfatizado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e das responsabilidades atribuídas aos envolvidos no comércio de mercadorias. A nova forma de vender serviços praticamente obrigou empregadores e empregados a parcerias nas quais ambas as partes levam em consideração os direitos da terceira parte, os clientes que atendem. O tempo do cavador já passou, ele foi suplantado pelo doador.
os métodos de alta pressão finalmente fizeram o mundo empresarial explodir como uma panela. Não haverá necessidade de recolocar a tampa, porque no futuro os negócios serão conduzidos por métodos que não exigirão pressão. O real valor de mercado do seu cérebro pode ser determinado pela renda que você consegue produzir, comercializando seus serviços. Uma estimativa justa do valor de mercado de seus serviços pode ser feita multiplicando sua renda anual por 16,66, pois é razoável estimar que sua renda anual represente 6% do seu valor de mercado. O dinheiro é emprestado por 6% ao ano. Dinheiro não vale mais que um cérebro. Muitas vezes vale muito menos. Cérebros competentes, se comercializados de modo eficiente, representam um capital muito mais desejável do que o necessário para negócios com commodities, porque cérebros são um tipo de capital que não sofre depreciação permanente nas depressões, nem pode ser roubado ou gasto. Além disso, o dinheiro essencial para a condução dos negócios é tão inútil quanto uma duna de areia até ser misturado com cérebros eficientes.